boa noite. Hoje eu vou conversar com a doutora Ana Amélia Brocanello, advogada do Direito de Famílias, sobre a depressão após o fim do relacionamento. Terminar um relacionamento nunca é fácil. E muitas pessoas enfrentam até um quadro depressivo por conta do término. Então hoje a gente vai conversar bastante. Estamos aqui no Setembro Amarelo. E eu acho que é um tema sempre muito relevante. A gente vê muitos casos, de suicídio após término de relacionamento, e tudo isso começa com a depressão. Ana, boa noite. Boa noite, Larissa, boa noite todo mundo. Ah lá, eu e a questão dos filtros. Vamos ver se Não. Tá subindo o coraçãozinho aí, Ana. Por isso que na sua live eu sempre tô maquiada, tô sempre pronta, porque não dá para ficar sem ela, porque eu já sei que o filtro não vai entrar. Tá. Tudo bem? Boa noite para todo Comigo mundo. tudo bem. Vamos lá, Ana, essa questão aí da depressão no término do relacionamento, Você que faz muito divórcio. Como que você tem lidado com isso, Você consegue identificar, assim, quando um dos dois ou os dois estão entrando num processo depressivo, você indica terapia? Como que você costuma direcionar nesse caso? Então, depressão, mal do século, Boa noite, Débora. O mal do século, esse mês de setembro que a gente comemora o Setembro Amarelo, o mês contra a depressão. E é uma doença, como eu coloco na chamada até da nossa live, uma doença tão silenciosa, tão quieta, Aquela coisa que a pessoa muitas vezes está sorrindo, ninguém percebe o que está acontecendo, e no fundo ela está ali vivendo uma depressão, porque a depressão silenciosa eu acho que é a pior, é aquela mais difícil. Claro, quando eu venho, que os clientes me procuram, que eu faço lá na amnésia aquela consulta, para entender o que está acontecendo, o que ele precisa, dependendo até das falas daquele primeiro contato, porque normalmente é feito por um deles, Então, de repente, dependendo de quem me procure da fala, eu pergunto se a pessoa já está ou não fazendo terapia, mas não é nem necessariamente, muitas vezes, um quadro de depressão que me demonstra, e sim daquele inconformismo, atrás da fala, às vezes, de raiva, de agressividade, de querendo, sabe, literalmente que o outro morra, como dizia um amigo meu, quero que ela morra todos os dias. Os dias que eu estou bem é uma morte rápida. O dia que não, eu quero que ela morra lentamente, de uma forma cruel. Então, é bem essa fala mesmo que as pessoas trazem. Então, dependendo do grau, eu pergunto se já estão fazendo terapia. Quando me diagnosticam que não, eu sempre indico um profissional, dependendo do perfil, eu encaminho para um ou para outro, para verificar se realmente é só uma tristeza pelo final, e isso vai passar, ou se vai ser um quadro que perdura. Muito bem. Uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui é que, assim, muitas vezes a depressão acontece porque a pessoa se depara, tendo que enfrentar uma nova vida. Porque o que acontece? Ninguém casa pensando assim, talvez dure uns 10, 15 anos, aí eu me separo e vejo o que eu faço da vida, talvez eu vá viajar. Não, Todo mundo casa pensando, para sempre, e fazendo projeções de futuro, a médio e longo prazo com aquela pessoa. E, de repente, acontece a separação, Não de repente, mas acaba acontecendo uma separação aí, no meio do caminho. E aí, tudo que aquela pessoa sonhou, planejou, ela precisa reavaliar, Ela vai precisar direcionar a vida dela para outro caminho. E isso muitas vezes é doloroso. E não é só uma questão, que a gente tem que deixar bem claro, que você não está lidando. A pessoa que está se divorciando, principalmente com filhos,
A gente tem a tendência de achar que nós mulheres sofremos mais que os homens. São sofrimentos diferentes. Nós temos mais facilidades em contar para amiga, em fazer uma terapia. Nós temos mais facilidade em nos abrir, ok? O homem, para ele é mais difícil, ele é mais fechado. Isso pode demonstrar na cabeça dele um sinal de fraqueza que ele não quer que as pessoas percebam. Então, quando a gente está ali naquele processo de divórcio, guarda e alimentos, a gente não está lidando só com a nossa frustração. A gente está lidando com preocupação com dinheiro. A gente está lidando com a preocupação do que vai ser dos filhos. Se acostumar, que nem você disse, com uma nova vida, que às vezes é fim de semana sem criança, aquele vai e vem, sabe? De mochila, adaptação de horário. Vira uma vida, às vezes, o que não tem as crianças leva uma vida de solteiro, em contrapartida, aquela pessoa que está mais presa, parece que está mais aprisionada ainda, porque perde, né? Muitas vezes a rede de apoio que tinha ali, até mesmo do companheiro, bem ou mal. Tem a preocupação com a questão financeira, que pesa muito dentro de um divórcio. Então, eu acho que junta tudo. E aliado, muitas vezes, até a um sinal, né? Muitas vezes os casamentos explodem, terminam num quadro de desemprego de um dos dois. Então, muitas vezes, ali ainda, às vezes, as questões profissionais, há uma insatisfação geral com a vida. E isso, com certeza, dependendo do que a pessoa teve de vivência na vida inteira, dependendo do que ela tem, que ela vem trazendo dentro dela, isso vem, a depressão vem junto e a pessoa chega no que a gente fala no fundo do poço e não consegue cavar para subir. E sim consegue cavar e fazer um buraco, o fundo ser cada vez mais fundo e precisa tomar cuidado para ver se consegue sair disso, né? E também essa questão de perder o lar, né? Porque em muitos casos tem que vender a casa, o apartamento, dividir tudo. Então, né, as pessoas vão morar em lugares diferentes e sente essa perda do lar, né? A hora que está desfazendo ali de um apartamento, né, ou de uma casa que compraram, né, sonhando juntos, montando juntos, cada um escolhendo uma coisa. Tudo isso eu percebo que é muito difícil para quem está enfrentando. É muito complicado, sabe o que eu acho assim? Que durante o dia é muito mais fácil. Porque você está ali nas suas atividades do dia a dia, leva um, busca outro, vai trabalhar e volta, né? Você está envolvido. Eu acho que a grande questão vem na calada da noite. Quando você tem que deitar, é a cama grande que fica grande, é o travesseiro que está ali, é a falta. Então, eu acho que muitas pessoas aqui vão encontrar a depressão do chuveiro, a depressão, né, dos finais de relacionamento, de estar. E não estou falando nem só de casamento, tá, gente? Pode ser um relacionamento, um namoro que durou. Tudo gera uma frustração do e se, né? E se tivesse dado certo? E se tivesse feito diferente? Eu sempre brinco que aquela frase até que eles falam, né, dentro do filme Cartas para Julieta, e se é uma frase muito... E se separado não tem nada, mas juntas elas trazem um peso, elas trazem uma conotação ruim, elas trazem sempre uma possibilidade que nunca vai se concretizar. A gente não tem como fazer o passado voltar e fazer aquilo ser diferente, né? Então acaba aí trazendo um montão de coisa, dependendo do que você viveu na sua infância, e aí começa, dependendo da situação, vem ladeira abaixo, aí só as psicólogas mesmo, advogado o máximo que fala é, ó, isso daí, a minha esfera vai até aqui. E eu sempre falo isso para os clientes, né? Eu falo, para mim, isso daqui é um processo, não é que seu processo é um processo a mais, mas para mim, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei qual é o próximo passo, isso daqui é meu dia a dia. Eu falei para a pessoa, não, eu falo, eu aguento você até um ponto, né? Eu consigo dar conta das suas emoções até um ponto. A partir dali, você vai ter que procurar ajuda profissional, porque não dá, né? As pessoas, o que a gente costuma dizer, elas surtam, do nada elas surtam. Realmente, Isadora, a boca sorri, mas os olhos, né, a expressão facial, aquela tristeza de fundo de olho, essa ninguém mente não, viu? Complicado. E aí tem um período de luto mesmo, né, depois do término do relacionamento. E aí, esse período de luto que é um período importante, porque é bom fazer esse período de luto. E aí tem que prestar atenção em quanto tempo ele vai durar, né? Ele precisa durar até no máximo uns 6 meses. Passou disso, a gente já considera mesmo uma depressão. E aí precisa tratar de uma forma mais séria. É isso que eu ia te perguntar. Qual a diferença, né? Quais são os sinais de que se você está vivendo luto ou se você está deprimido? Tem diferença, né? Então, Dos sentimentos, né?
Tem diferença. Né? Você viver um luto, você fica triste naquele período de luto, como você fica quando alguém morre, por exemplo. Mas você consegue levar a sua vida adiante, né? Então, você perde um ente querido, você fica triste, depois de 2, 3 dias, você consegue trabalhar, ainda que você sinta aquela tristeza, você consegue ser funcional, né? Na depressão, isso já é mais difícil. Às vezes, a pessoa até consegue ser funcional, mas ela não tem mais prazer nos momentos que ela antes costumava ter prazer. Então, uma pessoa que gostava, por exemplo, de ouvir música, ela já não quer mais ouvir música, ela já não quer mais almoçar no restaurante preferido, ela já não vê mais graça nas coisas. A depressão, ela deixa mesmo a pessoa muito apática das coisas que ela gostava de fazer e das coisas que ela precisa fazer. Então, ela não liga mais para o trabalho, por exemplo, ficam coisas acumulando. Então, essa é a diferença. Num luto, a gente consegue ser funcional. Numa depressão, muitas vezes não. Eu acho que um dos sinais principais da depressão, e isso eu vejo até nas clientes, né? Ou a mulher dá aquele boom, entendeu? Ela pinta o cabelo de loiro, ela põe o cropped, ela reage, ela arruma um namorado, ela sai para dançar, ou ela parte para um ponto de que ela não vai. Ela deixa de ter, eu acho que esse é um dos grandes sinais de depressão, o autocuidado. Então, ela deixa de banho, ela deixa de caminhar, ela deixa de comer ou ela come demais, ela descuida do corpo, ela descuida da casa, ela descuida de tudo, entendeu? Então, você olha, você vê que a pessoa tá naquele estado mesmo, pedindo socorro para quem tá. Eu vi dessa chamada de Reels aqui do Instagram, uma pessoa falando, né, que que a mulher, quando tá sem energia, a primeira coisa que ela faz é deixar de tomar banho e lavar o cabelo. Ela não tem a energia suficiente para tomar banho e lavar o cabelo, que isso requer tempo, né? Requer, às vezes, porque mulher nunca, não é que nem o homem que enfia a cabeça debaixo do chuveiro, sai, passa a toalha e volta. Não, a gente tem que lavar, hidratar, secar, escovar, pentear, modelar, passar babyliss, passar isso, passar aquilo. A gente passa no mínimo 15 produtos, gente, no cabelo. E aí e isso requer um tempo, requer uma energia que ela muitas vezes, dentro deste quadro depressivo, que muitas vezes ela nem se dá conta, ela vai procrastinando isso. Então, ela tinha que lavar o cabelo na terça, ela não lava na terça, ela não lava na quarta, ela não lava na quinta. Quando ela vai ver, ela vai lavar o cabelo no sábado, faz uma semana que não lava. Então, é o autocuidado. Isso é uma questão que a gente precisa também tomar cuidado, eu acho, e observar na questão de que se você está deixando de fazer as funções básicas, comer, dormir, né, higiene pessoal e minimamente, né, estar na convivência familiar, eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a prestar muita atenção. O isolamento, né, Larissa? O isolamento social também, para pensar e ver o que deu, né? Geralmente, essa fase que você falou, a mulher pinta o cabelo de loiro e põe o cropped e tal, isso começa a acontecer, né, depois desse período de luto. Né? Porque ainda as pessoas me perguntam assim, mas a pessoa quando quer a separação e aí ela consegue a separação, tem período de luto? Sim, muitas vezes sim. Né? Porque por mais que ela queira, tem a frustração de não ter dado certo. Né? Então, é um misto de sentimentos. Né? Então, tem sim a fase de luto e é saudável que ela aconteça. Agora, depois dessa fase de luto, sim, aí você vai descobrindo uma nova vida. Né? Tanto a mulher quanto o homem também. Né? Eles vão descobrindo uma nova vida. E é importante e é saudável você pensar, né? O que eu vou fazer dessa minha nova vida? O que eu quero? Porque muitas vezes a gente vive um casamento, tanto o homem quanto a mulher, que a gente vai se fundindo com o outro. E a gente não fica despersonalizado, a gente não sabe qual é a nossa personalidade, a gente não sabe mais o que a gente gosta. A gente não sabe onde termina o gostar e onde começa o costume, né? Então, muitas vezes você começa a se perguntar, isso em qualquer tipo de relacionamento. Namoros longos tem muito disso, né? De onde começa termina o gostar e começa o estou acostumado com aquilo, a rotina. É o que eu acabei de falar, né? O comodismo. Da noite, a companhia. Pode ser que você nem goste de dormir com a pessoa, nem role mais intimidade, mas é o costume do lado quente, do lado da cama, é o costume de estar junto.
é o costume de levantar bem ou mal, até a rotina ruim faz falta. Tem uma época que vocês vão sentir isso, que até a rotina ruim faz falta, né? O problema é romantizar esta rotina ruim e achar que isso é a salvação, tua tábua de salvação, né? É bem complicado. Então, tem que tomar cuidado, acho que um pouco nisto, né? E aí a Cristina fez uma pergunta aqui, né? Como, quando a gente está assim, igual você falou, né, Ana, sem conseguir ter energia, e principalmente quando a gente está sem os filhos, como que a gente faz? Né? É isso, é procurar o que você gosta de fazer. Lembrar, antes daquele relacionamento, o que te fazia feliz? Que músicas que você ouvia, que roupas que você gostava, que programas que você fazia, qual é seu restaurante preferido, aonde você gosta de passear, fazer coisas para você. Aí o investimento ele tem que ser em você. Investimento não só de dinheiro, eu digo também e principalmente investimento emocional mesmo, de fazer as coisas que você gosta. Às vezes você não precisa sair de casa e gastar dinheiro se você não tem essa possibilidade, mas você pode fazer uma comida que você gosta, né? Fazer dormir. Às vezes a gente que é mãe, né, que tem filho pequeno, a gente não dorme direito. Então aproveita para dormir, aproveita para tomar um banho demorado, hidratar aproveita para ver um fazer pé, filme. mão. Eu falo que isso eu alternei, né? Principalmente quando a Laura era pequena, no meu primeiro divórcio, a gente tem que confessar, já foram 3. No primeiro divórcio, eu tive a fase que eu tomava banho na sexta pela manhã, ela ia para o pai e eu ia tomar banho de novo no domingo. Mas isso, o que não pode ser isso é uma rotina, não pode ser... Sabe, tem fim de semana que você tá mesmo sem energia, aquele fim de semana que você não vai sair, você não quer fazer nada, você não quer ver ninguém, e tá ótimo, entendeu? E tá ótimo. Mas também tinha os fins de semana que você hidrata cabelo, você abre um vinho sozinha para você mesmo, você faz, como diz a Larissa, comer. Por que que tem que ficar esperando, né, a pessoa para a toalha certa? Isso era uma das coisas que minha mãe sempre falava. Minha mãe ficou viúva com muito pouco tempo, né, muito cedo, com 30 anos, do meu pai, falecimento do meu pai. E ela falou, eu nunca... E é verdade isso até hoje. Ela põe a mesa, ela põe toalha, mesmo morando sozinha, ela faz a comida para ela faz salada, ela tira a comida das panelas, gente, que ela tem ódio de colocar panela na mesa. Isso significa, é um autocuidado. É ler, busca Netflix. Vai ter uma fase que vocês vão assistir todas as fases, todos os filmes, séries da Netflix, maratonar, e tem épocas que vocês não vão querer nem olhar. Então, tudo bem. Isso, entendeu? Não normatizar que tem uma regra, né? Seja ela reagir de uma maneira, e não é porque sua amiga reage saindo que você tem que reagir da mesma coisa, e também não é porque ela se afundou que você também tem que se sentir culpada, porque você está feliz, né, diante da nova circunstância e vai achar que por isso o sofrimento é menos. Cada um vai enfrentar. Às vezes a depressão não vai vir de imediato, às vezes vai levar um tempo para acontecer. Às vezes, logo no depois, você está lá no perrengue de ação, de guerra, e a hora que tudo se resolve aqui vai vir esta grande coisa. E depois também começam a história dos novos relacionamentos, né? Os eita atrás de vixe. Porque todo mundo chega lá para mim e fala assim, eu não sei se falam isso para você, Larissa, eu nunca mais quero saber de ninguém, eu nunca mais caso, eu nunca mais não sei o que. Eu falo, daqui a um ano vocês estão tudo aí tropeçados, tudo na mesma pedra. Entendeu? Dito e feito. Aí me procuram para fazer, ao invés do divórcio, o pacto antinupcial, o contrato, né? Erra de uma maneira diferente, mas pelo menos, recomeça todo mundo da mesma maneira. Cristina, não sou demais não, filha. Você pegar aí, tá atrás de bicho mesmo, aqui nas histórias. Mas é isso mesmo, Ana. As pessoas falam para mim também, nunca mais eu quero saber de homem, nunca mais eu quero ter uma mulher na minha vida. Eu falo assim, hoje nunca mais. Daqui a pouco a gente conversa. Tem que ser que nem Alcoólicos Anônimos, né? Então deve ser o amor anônimo. Então o que é? Só por hoje eu digo que eu não amarei. Só por hoje nunca mais, é isso mesmo. Só por hoje tá bom, né? Larissa, quando que a gente tem que perceber também, porque a depressão normalmente começa, às vezes até no final já, com outro dentro, e todo mundo começa. Existe muito estigma de que a depressão é falta de fé,
Meu, cansei de escutar isso quando eu tava bem ruim, de falar assim para mim, vou te levar na minha igreja, vou te ensinar uma oração, vou fazer isso. Então, as pessoas acham que depressão é falta de fé. Muitas vezes as pessoas acham que depressão é preguiça, que essa história do que eu não vou lavar o cabelo não entende como uma falta de energia, né? Que é uma coisa momentânea, entende como uma preguiça. As pessoas entendem como frescura, acham que muitas vezes você escuta, vou te arrumar um tanque de roupa, uma pia de louça para você lavar, entendeu? E a depressão em si, independente se ela é pelo final do relacionamento ou não, é uma doença, como a gente falou, silenciosa, precisa ser diagnosticada. Né? Como que a gente lida com isso desde antes? Né? Como que a gente faz com isso? Então, é uma questão complicada porque, assim, existe muita falta de informação, né? Tudo isso é de falta de informação, né? De achar que é falta de Deus, a depressão, falta do que fazer, falta de problemas reais, né? E não é isso. Então, assim, a pessoa que está em depressão, que está ouvindo isso, né? Ela precisa tentar não levar isso em consideração. A pessoa que está falando está, né, desinformada. Agora, para a pessoa que está falando, eu acho importante as pessoas que estão em volta, que têm mais informação, alertar, falar, não, depressão é uma doença, porque as pessoas, elas têm costume de só ver como doença o que se manifesta no físico. Então, assim, você está com um machucado, aquilo lá realmente existe. Você tem um comprometimento no pulmão, o exame mostrou, aquilo lá realmente existe. A depressão não tem um exame que mostre, né? Você não enxerga a depressão, você enxerga, sim, os sintomas, né? E os sintomas são confundidos com falta de Deus, falta de força de vontade. A pessoa está relaxada, ela relaxou. Falando, mas a gente, nesse caso, falando da depressão que não causa, porque, gente, a depressão levada quando ela está num ponto, ela causa fibromialgia, que é dores absurdas, é dores de cabeça. Ela mas aí é que tá. Físicas, né? Então, aí somatiza. Só que o que acontece, Ana? Ainda é um diagnóstico clínico, não tem um exame comprovando, olha, aqui está comprovada a sua depressão nesse exame e está comprovado nesse daqui que ela causou a fibromialgia. Você entendeu? É um diagnóstico clínico. E diagnóstico clínico, as pessoas tendem a levar muito por esse lado, é frescura. É frescura, não tem exame comprovando, é frescura. Né? Você não tem como mostrar, tá aqui a minha ferida, é frescura. Então é muito complicado isso. Né? Ainda existe muita falta de informação. Hoje nem tanto. Quando eu comecei a atender, nossa, era demais, assim. Até mesmo a minha profissão, por conta da desinformação, não era levada a sério. Né? A psicologia ela começou a ser levada a sério. Fazer terapia era sinal de fraqueza, né? Era sinal de fraqueza, a pessoa tá fraca. Não, ou de você gastar dinheiro à toa, porque isso falavam muito também. Você vai pagar para conversar? Senta aqui comigo no bar que eu converso com você. Como? Ninguém entende, né? A amiga, eu não tô falando isso porque eu tenho amigas psicólogas, minha melhor amiga é psicóloga, e a gente senta e fala para ela, hoje a gente vai fazer terapia, vamos papiar, né? Mas é óbvio que vai surgindo uns assuntos, é a mesma coisa que virem me contar o caso jurídico e você não dá palpite, né? Mas é muita a questão que a pessoa que gosta de você, que tem um envolvimento, ela tem uma visão parcial da história, né? Então você acaba contaminando o meio com isso. Então não é a mesma coisa de você conversar. Às vezes se a amiga te fala, poxa, você está deprimida, ou você precisa sair dessa, ou até mesmo, olha, você não está vendo para este lado, você acaba pegando raiva da pessoa, porque a pessoa te chamou a atenção, porque a pessoa te falou alguma coisa, e acaba aí até atrapalhando a amizade. Então é bem complicado mesmo na questão, né, de sentar no bar e conversar. Então, eu acho que há muita, como você diz, ainda há, apesar de ser menos, apesar da gente estar no mundo tão conectado, ainda há uma informação pouca, e quando tem também, existe de uma maneira. O pessoal tende, né? Todo mundo, acho que quando a gente procura no Google, a gente tenta encaixar o nosso problema dentro de um diagnóstico fechado, né? A gente se sente incomodado de não ter um nome, como você disse, para a doença, né? Tô com problema de fígado, você tá com cirrose, você tá com problema no pulmão, você tá, sei lá, com alguma coisa.
você tá com uma dor de cabeça, pode ser coluna, tô colocando. Então, você tem um diagnóstico fechado. Quando a pessoa tem depressão, ela não tem, ela começa a procurar, né, diagnósticos, e aí vem os mitos, vem as questões. Eu acho que isso mais atrapalha do que ajuda, não? Sim, mais atrapalha do que ajuda. Porque a pessoa, dificilmente ela consegue se autodiagnosticar da maneira correta, né? A depressão tem leve, moderada e grave. E aí, os sintomas, eles vão aumentando a intensidade deles. E o que acontece? Tem muitos sintomas que eles são antagônicos. Então, por exemplo, numa depressão, alguém pode manifestar excesso de apetite ou falta de apetite. Você nunca vai manifestar os dois. Né? E aí você vai no Google, por exemplo, você pega ali coisas muito rasas, muito superficiais. E aí você pensa, bom, tá, tô com depressão. A pessoa se autodiagnosticou, vamos supor. Mas e aí, o que ela vai fazer com aquilo? Né? Ela pode até achar que tem, mas aquilo precisa de um tratamento. Ela vai precisar de um profissional da mesma forma. Mas aí o que acontece? Ela vai no Google, eu tenho depressão. Aí ela pensa assim, minha tia toma X antidepressivo. Eu vou tomar também, eu tenho depressão. Fui lá no Google olhar, aí pronto. A depressão, ela é causada, né, por falta da serotonina no cérebro, endorfina, esse tipo de coisa. Só que o médico precisa entender, né, em que ponto está aquela depressão, o que está acontecendo, quais são os sintomas que ela está manifestando. Por quê? Dependendo dos sintomas, ela precisa de uma química no cérebro dela ou de outra. E se ela usar o medicamento errado, ela vai ficar se medicando e aquilo não vai melhorar. Né? Porque o que a depressão faz? O que o antidepressivo faz? Ele envia para o cérebro os neurotransmissores que estão faltando. Que o cérebro não está conseguindo produzir sozinho. Só que existem vários. Precisa saber qual é o que está fazendo falta. E através dos sintomas é que o médico vai saber qual está fazendo falta. E aí ele vai receitar o medicamento certo. Agora a pessoa vai lá no Google, olha, depressão. Ela não tem essa questão neuroquímica. Ela não sabe, lógico, ela não é da área. E aí ela vai lá e toma um antidepressivo errado. E a medicação também, né? Nem é dado pelo psicólogo, é dado pelo psiquiatra. Pelo psiquiatra. Pelo psiquiatra. O psicólogo não receita, quem receita é o psiquiatra. E aí também vai depender do grau, né? Às vezes numa questão de leve, às vezes um diagnóstico de é uma depressão leve. Olha, se você voltar a fazer às vezes uma atividade física, isso já ativa, por exemplo, né? Sim. Coisas pequenas do prazer, né? Coisas do dia a dia, voltar a fazer aquilo que você gostava, muitas vezes resolve. Mas então você acha que um tempo médio para a pessoa ou tem que procurar ajuda antes? Então você acreditaria, vamos colocar já de uma maneira mais fácil, que se você teve um final de relacionamento ou que você está com algum quadro depressivo e você vê que por luto, por exemplo, pela perda, seja lá, porque luto pode ser pela perda de qualquer coisa, tá, gente? De emprego, de dinheiro, de relacionamento, de um parente, não é necessariamente pela morte. E aí você fala assim, você acha que assim, que se em 6 meses a pessoa não sai daquilo, tem que procurar ajuda ou já tem que procurar antes? Ou você acha que diante do primeiro, segundo sinal dali, olha, tá acontecendo alguma coisa, é melhor correr antes? Se o sofrimento está muito intenso no começo, é importante procurar antes, por que não? Né? Se o sofrimento está muito intenso, se ela está sofrendo muito, ela não está aguentando, né? Ela pode procurar antes e com certeza vai se beneficiar muito desse atendimento. Agora, se é um sofrimento suportável, né, entre 3 e 6 meses, ele precisa acabar se ele for um luto. Se não acabar, aí é porque se trata de uma depressão e precisa olhar isso de uma forma mais séria. Tá. Vamos conversar também sobre uma coisa. Toda pessoa, é um tema muito chato, muito pesado, mas que muitas vezes leva, né, na depressão silenciosa, que é a questão do suicídio, né? Todo suicida foi deprimido. Ninguém se suicida sem estar deprimido, ou pode ocorrer um fato isolado ali e acontecer isso, e também nem todo deprimido vai chegar ao ponto do suicídio, né? Então, existe ali alguma característica
ou é só pensamento, ou é observação, ou é tendência? O que acontece nesse caso específico quando a depressão te leva ao ponto, né? Como diagnosticar? Eu acho que isso preocupa muito a gente em relação por ser pais, né? Um grande número crescente de suicídios entre o adolescente. A gente confunde muitas vezes, eu acho que aquela coisa do ele é fechado, tá lá no mundo dele, com as questões de uma depressão silenciosa. Então, como observar? Tem alguma coisa que a gente possa ver, diagnosticar ou não? Isso daí vai de caso a caso? Não, tem uma série de questões. A primeira que a gente tem que deixar muito claro, e eu sempre vivo falando, e a gente precisa combater essa frase infeliz, que eu não sei quem que inventou, mas assim, há décadas ela é repetida e tomada como verdade, quem quer se matar não avisa, vai lá e se mata. Mentira. A pessoa que está com ideação suicida, ela avisa sim. Então, se você ouvir de alguém que a pessoa está com vontade de morrer, que ela está pensando em suicídio, que ela vai se matar, leva a sério, porque a pessoa avisa, é uma maneira dela pedir ajuda. Na verdade, ninguém quer morrer. Né? Quando a pessoa fala que quer se matar, ela quer acabar com a dor. Né? E aí o que acontece? Chega, ela não suporta mais, ela não sabe o que fazer. Não tem. E aí o que acontece? Ela não consegue raciocinar direito de tanta dor. Ela não consegue manter o raciocínio lógico. Então o que ela faz? Ela quer acabar com a dor. Ela vai lá e tenta o suicídio. Né? Pessoas conseguem, pessoas não conseguem. Quando não consegue e consegue ser salva, ótimo. Né? Quando consegue, é uma dor imensa para a família, porque a família se culpa de não ter percebido, de não ter dado atenção aos alertas. Né? Tá com frescura. Muitas vezes tentou e a pessoa se aproveitou. Tem famílias que tentam, tem famílias que não tentam, que falam assim, bobagem. Ih, vai se matar que nada, quem quer se matar vai lá e se mata, não avisa, tá? Né? Por isso que eu falo, se você perceber uma pessoa que está fazendo posts melancólicos, que está dando indícios de que vai cometer um suicídio, né? Se a pessoa chegou nesse ponto, realmente dá atenção para o que você está fazendo, escuta aquela pessoa e procura ajuda assim, imediatamente. Não pode esperar, porque eu marquei o psiquiatra para o mês que vem. Não, é hoje. Mas o que eu vou fazer hoje? Vai para o PS psiquiátrico. Ou vai para o PS comum, mas é hoje, é agora. Não dá para esperar a semana que vem, não dá para esperar o mês que vem, não dá para esperar o dia seguinte. Porque mesmo nesse socorro médico, mesmo que não especializado, vai haver pelo menos uma aplicação de um ansiolítico, de alguma situação. O sossega-leão, que a gente chama, que pelo menos por um tempo até conseguir. Até você conseguir uma ajuda mais efetiva. Exatamente isso. Exatamente isso. Se alguém estiver infartando, você vai falar para a pessoa, espera, porque eu marquei o cardiologista para a semana que vem. Você não vai fazer isso, você vai levar imediatamente no pronto-socorro. Se alguém sinalizar que está pensando em suicídio, é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Entendeu? E aí leva a pessoa. Alguém tem que ficar responsável pela medicação, porque ela pode tomar tudo de uma vez. Ou não né? Então alguém tem que... Não, ou não tomar, mas se não tomar, ainda é mesmo pior ela tomar tudo de uma vez. Então tem que ficar alguém responsável por entregar aquela medicação nos horários certinhos, fazer a pessoa comer, beber água, cuidar para que aquela pessoa não fique sozinha, perto de janela, vá sair na rua sozinha, porque às vezes a pessoa assim, ela não vai cometer o suicídio assim de uma forma direta. Ela atravessa a rua sem olhar muito. Se eu tiver que morrer, vai ser agora. Se eu conseguir atravessar, é porque não chegou a minha hora. A pessoa faz meio uma roleta russa, sabe? Isso acontece bastante. Entendeu? Então, sabe, não é que eu quero me matar. Mas se acontecer, é porque tinha que chegar a minha hora mesmo. E aí a pessoa vai nessa. Entendeu? Tem assim, o cérebro ele cria muitas coisas, né? Pra gente se sentir menos culpado de cometer um ato que a gente sabe que não seria legal a gente cometer.
contra a gente mesmo e contra as outras pessoas. Então, ela tem que ficar, sim, sob vigilância. A gente tem, sim, que levar a sério quando uma pessoa falar, sinalizar, postar, tá querendo chamar atenção. É sempre o que eu ouço. Porque meu filho tá querendo chamar atenção. Não, ele não tá querendo chamar atenção, ele tá te avisando. Eu não estou suportando viver, pelo amor de Deus, me ajuda. É um pedido de ajuda e a gente tem que ajudar para tudo. Porque eu estou no meio de uma semana de caos do trabalho, não sei o quê. Dane-se. Dane-se. Para, né? É parar, é ter empatia. E quando escutar também uma pessoa deprimida falar, muitas vezes cala, só escuta. Só escuta, não fala. Porque muitas vezes, dependendo do que você falar, você piora a situação daquela pessoa. Né? Então, diante do que não falar, deixa a pessoa falar. Dá colo. É colo mesmo. Abraço, colo. Acolhe. É o que eu falo. Deixa a pessoa chorar, deixa as coisas acontecerem. Ela não quer ser criticada. Muitas vezes a autocrítica é a pior coisa. Ela já não, e o pior é a pessoa... falando ali, né? Exato. E o pior é a pessoa ouvir assim, nossa, mas você tem uma vida tão boa, você não tem motivo para isso. Como se a gente escolhesse ter depressão, né? Então não. Né? O que a pessoa precisa fazer, sempre que alguém da família, né, me contata falando, olha, seu paciente está falando em suicídio, não sei o quê, vai lá e acolhe. Não fala nada, né? Você não tem que estar assim, você tem que melhorar, você tem que... Não, acolhe, escuta. Escuta, acolhe, abraça, não fala nada, fica junto. Nem que a pessoa queira chorar em silêncio, você senta do lado e não fala nada. Mas acolhe. Muitas vezes o que a pessoa só quer é colo. É isso. É colo, né? É isso. É colo. E dói para todo mundo, gente. Assim, por mais que nem você me perguntou, né? Por mais que parta de A ou de B, não importa que vem, tem um sofrimento, tem um choro, tem toda uma decepção, sabe? Tem muita coisa, não é só você e a pessoa, porque ninguém vive ilhado, isolado. Então tem um entorno de familiar, às vezes tem a decepção que você vai dar para seu pai, para sua mãe, para os seus filhos, entendeu? Você vai ter que mostrar muitas vezes que você é humano, né? Diante disso, tudo vai ter que mostrar que é humano, vai ter que, sabe, mostrar as suas fraquezas e tá tudo bem, ninguém precisa ficar sabendo. Outra coisa, um dos pontos que eu quero trazer é que a vida aqui nessa tela, né, é perfeita. É tudo muito fácil falar, tudo muito fácil fazer. A grama do vizinho, aqui eu tenho certeza que a grama do vizinho é mais verde porque ela é artificial. Porque aqui a felicidade dentro de rede social, ela é artificial. Entendeu? Ninguém posta no ônibus 6 horas da manhã na linha vermelha do metrô. Mas posta o prato de comida chique, posta a festa, posta o dia da melhor roupa, posta o dia das coisas. E a gente vai sofrer crítica porque postou, vai sofrer crítica porque não postou. Então, entender que isso daqui não é realidade e comparar a sua vida e as suas questões com poxa, fulana separou na mesma semana que eu e com isso consegue. Eu tenho uma amiga que a gente, no último relacionamento, a gente separou na mesma semana. Cada uma reagiu de um jeito. Cada uma faz de um jeito. E tá tudo bem. Entendeu? Aí tem semanas que ela tá mais eufórica e menos, e ao contrário também. E tá tudo em ordem. Hoje ela brincou e falou assim para mim, nossa, obrigada por me acolher e me amar do jeito que eu sou, sem me criticar. Eu falei, fala, quem sou eu, né? A perfeita, para falar pro outro que é ou não é. Entendeu? Que você, se vale a pena ou não. Gente, quem é a gente na fila do pão, na vida do outro, para se comparar, dizer que a tua verdade, que o que você vive, que a sua maneira de viver e enxergar o mundo é melhor do que o do outro? Não. Juridicamente eu posso falar para você, ó, vai por esse caminho do que por outro, mas eu não tô, está longe de eu falar para você que o que você vai passar tá certo ou tá errado. E o que é certo e o que é errado, né? Não tem, a gente não tem nem disso. O que é certo para um é certo para o outro. Julgamentos, né? Evitar julgamentos. Mas não tem ninguém mais, só nós duas estamos falando, ninguém mais quer bater papo com a gente. Sabe, uma coisa que eu acho importante também é a gente trazer o seguinte, Ana. Muitas pessoas, quando elas vão enfrentar o divórcio, elas se sentem jogadas nessa nova vida. Né? Então, assim, às vezes acontece uma traição e aí acontece a separação. Ou o outro que quer a separação e a pessoa fala assim para mim, mas eu tô nessa vida de solteira, não foi por escolha minha. Né? Foi porque o outro fez isso, porque o outro quis a separação.
E aí ela fica vivendo como se aquela pessoa fosse se arrepender e voltar. Isso é muito grave. Por quê? Porque ela não consegue viver o luto da separação e realmente enfrentar uma fase nova. E em muitos casos, aquela pessoa não vai voltar. Não vai voltar arrependida pedindo perdão. Entende? Então, assim, a gente precisa aceitar o fim. Muitas pessoas não aceitam o fim do relacionamento e isso só prolonga o sofrimento. E aí ela vai lá stalkear a rede social, ela vai fazer inferno na vida da outra pessoa. Isso, tanto homem quanto mulher, tá? Não é só mulher, não. Eu atendo um público mais de mulheres. Mais mulheres procuram a terapia, né? Assim como mais mulheres também procuram atendimento médico. Né? Isso é uma característica mais feminina mesmo. Mas é o que eu então, falando, por isso que eu falo mais das mulheres. Se acha mais imbatível do que a mulher, né? Por isso que eu falo mais das mulheres. Mas isso acontece muito, a gente precisa aceitar, né? As coisas que acontecem na nossa vida não é o que eu queria, né? Mas eu preciso aceitar que isso aconteceu e procurar viver o melhor que eu posso nessa vida que eu tenho. Né? Porque ficar esperando uma pessoa voltar é muito triste. Né? Você não consegue ter controle sobre isso. É a mesma coisa quando chegam aqui e falam assim, eu não assino o divórcio. Eu falo, não é você que assina, é o juiz. Ok? Eu não te dou o divórcio. Você não vai dar nada. O outro vai lá, pede, o juiz vai falar. Sabe aquela frase do padre? O que Deus uniu, o homem não separa, filho. Se não é o homem, é a mulher que é a juíza. Entendeu? A advogada, ajuda. Tem uma instrumentalização toda para isso. Existe. Ninguém está mais passível, né? De ficar preso com ninguém. A gente está... Casamento não é mais uma coisa jurídica, um vínculo jurídico eterno. Né? Então, nem estou falando da coisa. Emocionalmente, pode ser até que fique, né? E aí a gente escuta... Hoje em dia, dentro dessas terapias alternativas, até a questão do divórcio energético. Que nada mais é do que fazer você aceitar energeticamente de que a vida seguiu, né? Entendeu? Deixar o outro ir, o outro seguir. Então, entendeu? Olha lá, o Apoema, que é de Goiás, está falando que a Bíblia diz que separa. Assim, não é questão, né? A gente, não é que todo mundo acha que porque eu sou advogada de família, eu não gosto de casamentos, que eu não acho que tem que ser, ou que todo mundo que chega aqui fala para mim, que senta aqui para me fazer uma consulta, eu vou fazer força para divorciar. Eu dou simplesmente a liberdade, eu não assino, nunca assinei procuração com o cliente na hora ali do calor. Eu sempre dou tempo dele pensar. Se ele quiser mesmo, às vezes ele bate fora do escritório e me liga e fala assim, eu quero fazer. Eu falo, beleza, a gente vai fazer. Ok? E a gente consegue ali, volta e senta e assina. Mas eu não vou fazer, a pessoa tem que ter um amadurecimento da ideia, do querer, sabe? As coisas não são feitas assim nos calores da emoção, mas também a gente tem que entender que o outro não está obrigado, né? Aquela piadinha, não sou obrigada a nada, não sou obrigada a nada, não sou obrigada a nada, né? Então, ali ficar e ver. Tem realmente as questões de crenças religiosas, tem as questões, como a gente já disse, familiares, tem as questões do meio social não aceitar, mas isso é inerente a cada um e é o que nós estávamos falando. Nós de fora não temos que meter. Eu acho que não meter a colher é nesse sentido. Cada um sabe de si. Óbvio que se você estiver vendo um episódio de violência, a gente tem que meter a colher. Mas o meter a colher é que cada um sabe da sua vida. Minha avó era uma portuguesa bem, sabe, quase semi-analfabeta. Ela falava, o telhado da casa dos outros esconde muita coisa. O que isso quer dizer? A gente não sabe o que passa em quatro paredes, a gente não sabe o que passa no teto dos outros para falar se você fica ou não, e se tua vida é tão boa ou não, a ponto de você ter ou não depressão, né, Larissa? Exatamente isso. Né? Por isso que eu falo, o caminho mais curto, né, para a gente abreviar um sofrimento é a aceitação daquele fato. Né? Você aceitou? Agora sim, vamos ver o que a gente pode fazer daqui para frente. Né? E assim, existe vida feliz pós-separação. Para quem está num casamento há muito tempo, num relacionamento há muito tempo, tem aquele momento assustador, né? De como será. E se eu me arrepender? E se a outra pessoa aparecer na minha frente com alguém? Como eu vou reagir?
São todas essas dúvidas que acontecem na cabeça da pessoa, né? Mas eu sempre falo, as coisas vão acontecendo de uma maneira muito natural, né? E aí você vai reagindo ao que acontece. Não tem como você prever tudo. Não existe também final, né, de relacionamento que seja de um dia para o outro. Os sinais vão sendo dados ao longo. Se você enxergou ou não quer enxergar, é diferente. Aí é diferente. Mas existe uma mudança simples de comportamento, de beijo, de dormir, de carinho, de comportamento em geral. De sabe? conversa. De gostos, de tempo, de qualidade de tempo junto. Então, nada é de um dia para o outro. Todo mundo fala, é a traição. Eu falo, a traição só é, sabe, a cereja do bolo. Não, é a ponta do iceberg. O problema está muito mais embaixo. Né? Sempre que um casal me procura, assim, com esse problema da traição, né? Quando eles me procuram, eles sempre falam assim, porque a gente não sabe se vai ficar junto, não sei o quê. Eu sempre sei que vão ficar, porque me procuraram. Né? Eles não querem mais ficar juntos, eles procuram você. Não é? Não, às vezes eles procuram você primeiro e depois eu. Ou às vezes... mas é por isso, mas é porque eles querem tentar ainda. Se não der certo, eles vão procurar você. Quando eles me procuram, é porque eles ainda têm um fôlego para tentar. Mas eles não estão acreditando muito. Eu falo assim, gente, não dá. Né? Vocês vão ter que acreditar nisso daqui junto comigo. Porque se só eu acreditar no relacionamento de vocês, não tem como fazer, gente. É vocês que fazem isso todos os dias, né? E aí é uma situação assim onde um quer perdoar e o outro quer ser perdoado, eles só não sabem como. E aí eu vou ajudar nesse como, né? E eu sempre falo, o que estava acontecendo no casamento de vocês quando aconteceu essa traição? Porque o problema não é a traição foi o sintoma. A gente precisa tratar a doença, né? Então, por exemplo, você tem uma infecção de garganta, você tem a febre, que é o sintoma. Mas não adianta você ficar tomando antitérmico. Você precisa tratar a infecção da garganta. Que aí você vai ficar sem a febre. Você entendeu? É isso que eu explico para eles. Né? E aí a gente trabalha assim. Mas eu sempre falo, um casamento sempre acaba. Ação e ação, ação de um e ação do outro. Ação e omissão, ação de um e omissão do outro. Omissão e omissão. Ambos se deixaram, entendeu? Nunca é diferente disso, né? Mas e a reação? A reação é a ação, entendeu? Então é ação e ação. Às vezes um faz e o outro não tá nem aí. Às vezes nenhum dos dois estão nem aí vai valer. E muita gente, tá? Até para você saber, me procura e fala assim, não, eu só quero saber o que é que eu tenho de direito ou não. Eu só quero saber como é que funciona. Aí eu respondo, ninguém procura um médico, né? Eu falo, ninguém procura, dependendo do médico, né? Ninguém procura um cirurgião cardíaco se não tá com uma doença no coração, concorda? Entendeu? Você vai procurar o cardiologista, que é para fazer um preventivo, beleza. Mas um cirurgião, eu sou cirurgião, no caso. Aí eu dou risada, falo, não, tudo bem. E aí eu penso comigo, né? Se você chegou até aqui, filho, você tá mais com os pés pro meu lado que pro lado da Larissa, né? Pode ser que você ainda vá procurar um preventivo, às vezes passa, mas e eu vou falar, e volta a cabo de um tempo. Tem a maturação. Eu tenho muito cliente que faz, por exemplo, essa semana voltou 1 de setembro do ano passado. A gente não dá conta, né? O cara fez consulta lá em setembro do ano passado, volta. De voltar cliente depois de um ano, sabe? Que fez consulta, isso daqui é só consulta, só informação. Aí quando ele matura, ele tenta às vezes, quando não consegue, ele volta e acaba voltando nisso. Certinho? Mais alguma coisa sobre depressão ou não, fim de relacionamento ou não? Todo mundo tem que escutar essa história do acreditar, que a gente brincou, falou que todo mundo tropeça na mesma pressa. Para quem gosta aí de música, já que a gente está falando que escutar música, mas escutem a versão disco, não a versão quieta dela, é o Believe da Cher, né? Que é Eu Acredito no Amor, na Vida Após o Amor, que significa nos recomeços após o amor. Certo? Eu acredito. O recomeço, ele sempre assusta, né? Mas depois que a pessoa recomeçou, ela acaba descobrindo, assim, prazeres que ela não lembrava que ela tinha. Né? Até o Fabrício Carpinejar, ele publicou esses dias algo que dizia mais ou menos assim, se separar é encontrar a si mesmo. Né? Foi mais ou menos isso que ele publicou. E é verdade. Né? Aí
é a gente com a gente mesmo, e a gente vai se redescobrindo e vai lembrando de como a gente era antes daquele relacionamento. E muitas vezes é muito gostoso isso. É muito engraçado, eu não sei se alguém tem mais disso, mas eu, logo depois da separação, eu colecionava frases, que nem essa do Fabrício Capinejar, e vai colocando. Ia deixando na galeria de fotos. E aí, depois de um tempo, você vai vendo como vai mudando, né? Vai mudando sua expressão, vai mudando o que você gosta, vai mudando as frases. Aquela frase já não faz mais sentido porque você já está em outro momento. Então, a gente vai vendo. É legal, às vezes, até guardar para você ver como que o tempo, né? Vai passando e você vai reajustando, a vida vai saindo, vai levantando a cabeça e vivendo, né? Assustador mesmo. Eu me separei depois de 14 anos, me sinto bem perdida. Passa, Cris, passa. Passa ou não passa, Larissa? Passa. Passa. Eu me separei depois de 10 anos de casamento. Estou há 1 ano separada. Tô ótimo. Tô ótimo. E cada separação, e não pense em vocês, tá? Uma coisa só para dizer de separação. Não pensem em vocês que é mais fácil. Ah, porque foi a segunda, porque foi a terceira. No meu caso, vamos falar baixo, que é mais fácil. Não, separei com 6 no primeiro, 10, quase 11 no segundo e 2 anos no terceiro. E cada um, porque cada Ana Amélia foi diferente. Entendeu? A que separou com, sabe? Porque são fases diferentes, amadurecimento, histórias diferentes. As histórias não se repetem. Cada um foi por um motivo. E vida que segue, entendeu? E as coisas vão fazendo. E isso não vai ficando mais fácil, mais difícil, tá? A questão é só achar. Realmente, a gente tem a tendência de, se você parar para pensar, tá, Cristina? Vou falar especificamente para você que você fala que está se sentindo perdida. Quanto da sua vida, do que você gostava mesmo, você fazia nos últimos tempos? Às vezes o que a gente sente é porque o outro leva embora a nossa vida, porque simplesmente não sobrou nada daquilo que a gente gostava, né, Larissa? A gente parou de dançar, a gente parou de tomar café com as amigas, a gente parou de cantar, a gente parou de se arrumar. Isso, o que sobrou é o outro, né? É uma dependência emocional em relação ao outro. E isso é por isso que se sente, eu acho que talvez tão perdida. Então, é se reconectar realmente com você mesma, buscar o que você gosta. Eu voltei a costurar depois, né? Eu sempre não tinha parado, mas depois do último eu voltei a costurar e para mim foi super bem. Hoje eu tenho morro de medo de arrumar alguém que me proíba de costurar. Eu quero morrer com isso, entendeu? E a gente brinca sempre na aula de costura que a gente fala que a gente doa os maridos, mas não doa a máquina, não doa os tecidinhos, entendeu? A mulherada toda é casada, a gente sempre brinca disso. Ó, você leva meu marido, pode ficar com o marido, mas não mexe nas minhas coisas de costura. Então, eu descobri realmente alguma coisa que te faça feliz e que faça você erguer aí novamente. Certinho? Uma coisa assim que me ajudou bastante, por exemplo, no início, foi pensar assim, bom, eu tenho que recomeçar uma vida nova. Né? O que eu preciso fazer? O que eu gosto, que eu quero encaixar na minha rotina? E comecei a montar uma rotina nova. Eu comecei a pensar nos lugares que eu queria ir, o que eu queria fazer, e fui preenchendo o meu tempo com essas coisas. E assim eu montei uma rotina diferente, uma vida diferente, onde eu me adaptei. Né? E assim a gente se sente menos perdida. Né? A gente precisa pensar, raciocinar o que eu quero para minha vida. No começo, eu também me senti perdida. Eu acho que todo mundo se sente. Né? Você não espera que aquilo vá acontecendo com você, apesar de você identificar os sinais, apesar de você saber que aquele relacionamento está chegando ao fim. Quando chega ao fim mesmo, né, você toma aquele baque. Eu acho que é natural, todo mundo toma. Eu fiquei lá um tempo, meio na minha, quietinha, ficava meio perdida sem saber o que fazer quando minha filha não estava comigo, aquela coisa toda. E aí depois eu fui pensando, bom, eu gosto de tomar sol, eu gosto de ir na padaria tomar café, eu gosto disso, eu gosto daquilo, e fui encaixando na minha vida, fui encaixando e foi dando tudo certo. Eu acho importante a gente ter um período também com a gente, tem pessoas assim, que elas terminam um relacionamento aqui, elas começam outro aqui. Né? E isso é muito complicado, isso é muito perigoso. Porque tempo, o que acontece? É o tempo da maturação disso tudo. Porque senão existe. Exato. Né? Você tem que elaborar. E é uma substituição meio que implantada de uma pessoa para outra. Aí você vai meio que refletir no novo relacionamento que essa fase de luto, essa fase que você está perdida, e o outro é outro ser, é outra história, é o que eu falei, né?
cada divórcio foi um, porque cada ser era um, cada casamento era um. Com cada um eu aprendi uma coisa, vivi, sofri por outras coisas, né? E não é que um foi melhor, um foi pior, não tem isso. São fases diferentes com coisas diferentes. Exato. Né? Entendeu? Muito bom. Larissa bom, doutora Ana. Larissa virou baladeira. E me carrega. Pois é, menina. Agora, não, e as pessoas ficam agora postando, né, pedindo dica de balada e me marcando. E eu falo, gente, eu estudei 5 anos na graduação, fiz 2 pós-graduações para terminar a vida dando dica de balada. Agora, né? Eu vou falar, o dia que vocês encontrarem a psicóloga com a advogada na balada junto, vocês correm, porque aí é perigo, entendeu? Aí é uma dupla, é tipo Batman e Robin, entendeu? Dupla sertaneja complicada. Imbatível. Imbatível. Certo? Certo, Ana, muito bem. Que cada um se cure aqui das suas dores. Procure ajuda se vocês precisem. Quem quiser conversar, independente de qualquer coisa comigo, meu privado tá aí, ok? Palavra aqui, você sempre vai achar colo, acolhimento, ok? Às vezes eu não olho tanto o direct, mas manda, insiste, entendeu? Eu vou na vai no Carilo, você e esse Carilo, meu pai. E insiste, né, no contato, me procure, estou aqui à disposição. O ombro aqui para chorar, para conversar, escutar, ok? E se preciso for, também vai tomar bronca. Não vou falar que não dou, não, porque eu dou. Certo? Isso aí, certíssimo. Eu também. Qualquer coisa, eu estou aqui à disposição. Né? Se eu não conseguir ver a mensagem de vocês, manda um oizinho que a mensagem sobe. Aí eu vejo que às vezes eu recebo bastante, tá bom, gente? Tá ótimo. Muito obrigada a todo mundo, Ana. Muito obrigada mais uma vez. Foi muito enriquecedor. Obrigada a todo mundo que participou. Gente, boa noite para vocês. Beijo. Boa semana. Beijo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.